Bem, pessoal, fístula licórica secundária é aumento da pressão intracraniana. Então, a hipertensão intracraniana idiopática é um problema de saúde muito comum no consultório do neurocirurgião. É aquele paciente que tem dor crônica, a dor de cabeça não melhora com nada. Muitos pacientes procuram atendimento médico várias vezes até ter o real diagnóstico, né? Normalmente, esse diagnóstico é feito medindo a pressão intracraniana através da punção lombar, e aí você vê que a pressão está aumentada, né? Muitos desses pacientes já têm comprometimento do nervo óptico, uma piora visual, um embaçamento da visão, né? Por causa do papiledema. Toda vez que isso acontece, o paciente recebe diagnóstico, mas até chegar entre o sintoma e o diagnóstico demora bastante. Além da dor de cabeça crônica, além da piora visual, muitos pacientes têm um vazamento de líquido. Você fala, como assim, Júlio? O líquido vai vazar? Sim, a pressão da cabeça aumenta muito, cronicamente vai erodindo a parte óssea da base do crânio, né? E muitas vezes aquilo tem um pequeno furinho que dá na membrana, que é a meninge que protege, e começa a vazar líquido. Porque a pressão está tão grande, ele vai procurar um caminho. E aquela erosão, aquele furinho, o líquido vai vazando. E às vezes o diagnóstico é difícil. Se o paciente não tem essa clínica de dor de cabeça muito intensa, né? Piora visual, às vezes o paciente fica achando que é uma rinite, que é uma alergia. Muitas vezes só de vazar o líquido a pressão diminui dentro da cabeça e ele até melhora a dor de cabeça, né? E esse trajeto do paciente geralmente é muito sofrido. Quando tem um vazamento, geralmente a gente aborda junto com o otorrino avalia também, muitas vezes ele consegue resolver, né? Coloca a câmera de forma endoscópica, vê onde está o vazamento, faz todo o tratamento, né, da parte do seio, muitas vezes vai utilizar do próprio corpo da pessoa algo para ajudar o fechamento. Às vezes tem que usar cola, porque como a pressão está grande, imagine, como se fosse um furinho de uma bola de água, aquilo vai ficar vazando. Então o tratamento nem sempre é tão simples, e aí ele vai fazer essa abordagem, mas na grande maioria das vezes o otorrino consegue resolver por via endoscópica, fechou o furinho, e aí o médico vai continuar tratando a hipertensão intracraniana para não abrir aquele furo novamente, esse risco existe, né, e evitar com que tenha consequências, como redução da visão, dor de cabeça crônica, né? A gente vai usar Diamox, perder peso. Hoje em dia, perder peso está no centro do tratamento dos pacientes de hipertensão intracraniana idiopática, né? E tratar clinicamente o paciente. O paciente tem que entender a doença. Um outro paciente hoje, a minoria, vai precisar da colocação de uma válvula, né? Que é a válvula justamente para retirar esse líquido em excesso que está aumentando a pressão, para o paciente melhorar da dor, né? O líquido, a gente tem 150 ml, a gente troca isso 3 vezes por dia, né? Então a válvula faz o quê? Quando a pressão aumenta, ele drena um pouquinho de líquido, né? Mas por que a gente não faz em todo mundo? Porque a gente sabe que a taxa de complicação de válvula em hipertensão intracraniana idiopática é relativamente alta. A gente fala da ordem de 5 a 10%, os estudos mostram mais ou menos isso, então uma taxa alta, né? Risco de infecção, risco de ter um certo funcionamento inicial, depois o próprio corpo começa a produzir mais líquido e acaba não tendo tanta melhoria do sintoma. Mas não deixa de ser uma opção terapêutica